a maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Tiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino. Então, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, as coisas estavam perdendo sentido. Eu estava no que eu chamo de zona de expulsão. Na minha cabeça eu não tinha feito nada e tudo estava dando errado na minha vida. Meus amigos me abandonaram, quem deveria me proteger estava me expulsando. E eu perdi a empresa, perdi tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado para dar um curso aqui em Alphaville, na época que eu não dava cursos. Eu estava quebrado, começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui, eu entrei, isso foi em 2014 para 2015, 2014, eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é os Estados Unidos do Brasil. Há pouco tempo, né, Bruno? Faz muito tempo, tô aqui muito tempo. Aí eu pedi um sinal a Deus. E isso é importante você estar conectado. Eu falei, Deus, isso aqui tá me impressionando. Eu tô impressionado com isso. Porque presta atenção. Você tem coragem de fazer essa maldade? De levar seu filho no dia das crianças, na loja de brinquedo, e depois que ele viu tudo, brincou tudo, você fala, não, Johnny, eu não posso te dar isso não, desculpa. Só ver. Cara, isso é uma maldade muito grande. Ou seja, Deus nunca vai deixar você ver uma coisa, sendo teu pai, ele nunca vai deixar você ver uma coisa que ele não possa te dar. Com certeza. Se ele deixou você ver, é que ele tem intenção de te dar. Um dia eu tava comendo chocolate em casa, vi um dos meus filhos vindo andando pelo corredor, escondi o chocolate. Por quê? Próxima hora do almoço, se ele visse o chocolate, ele ia querer. Não tem como brigar com a criança, sabe que a criança vence pelo choro. Eu escondi pra quê? Eu não posso mostrar o que eu não tenho intenção de dar. Simplesmente escondi. Então, quando Deus me mostrou isso aqui, eu falei, cara, impressionante, Senhor, impressionante. Mas me dá um sinal. E o sinal, aí eu pedi um sinal. Que eu quero fechar um contrato assim. Na mesma semana surgiu esse contrato. O contrato eu assinei, eu botei tudo na mala, num caminhão. E de um dia pro outro eu tomei a decisão. Eu falei pra minha esposa, vamos pra morar em São Paulo. Mas nossos pais estão aqui, nossa segurança está aqui, tudo que a gente deu, nossos amigos de infância. Vamos pro novo. Vamos sair da zona de conforto, pegamos e viemos. Chegou aqui, o contrato nunca foi pra frente. Aquele contrato, que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter pra me mudar, nunca foi pra frente. E nunca me faltou nada. Dali começou o Thiago Brunet, que as pessoas começam hoje. Então, eu sempre falo isso, não deseje o resultado de uma pessoa sem saber o processo que ela passou. O processo que eu passei foi de muitas tomadas de decisões pela fé, foi consultando Deus em todos os pontos. E é claro, não menos importante, desenvolvimento da minha vida, desenvolvendo meu conhecimento, minha vida emocional, educação financeira, estudei pra caramba. Então tem que crescer, tem que estudar, tem que treinar, tem que fazer curso, mentoria. Participei de um monte de mastermind, um monte de mentoria. Eu aprendi também. Sim. Mas é que acima de todo esse conhecimento e aprendizado, eu coloco a decisão divina, acima de tudo. Mas eu faço a minha parte. Até porque a fé só resolve o impossível. O possível sempre vai ser função da tua inteligência. Essa é boa. Cara, muito bom. Você acredita em destino? Eu acredito, né? Eu tenho até um livro sobre isso. Eu acredito que é o seguinte. A Bíblia diz em Salmos que Deus escreveu todos os dias da nossa vida. Ao mesmo tempo que ela diz que as nossas decisões vão alterando as coisas. Então, como é que eu acredito? Você não tem um plano pro Johnny, pro seu filho? Você quer que ele seja feliz ou triste? Feliz. Você quer que ele seja saudável ou enfermo, doente? Saudável. Saudável, né? Você prefere que ele estude em Harvard ou que ele estude aqui numa universidade particular aqui da esquina? Em Harvard. Harvard, melhor, né? Então, você tem muitos planos para ele. Mas isso quer dizer que vai acontecer? Não. Por que não vai acontecer? Por causa das decisões dele. Porque na adolescência ele vai falar, pai, tá maluco Harvard? Tá doido que eu vou ficar naquele frio? Então, assim é com Deus. Deus é pai, ele faz um plano. Cara, o Joel, eu vou desenhar o Joel para ser um atleta, para ser um cara vencedor. Eu vou fazer ele passar por isso. Ele vai achar que tá sofrendo, mas na verdade é para estar fortalecendo o emocional dele por causa de outro impacto que vai vir aqui. E aí ele vai estar forte para enfrentar. E é isso que vai mostrar ele pro Brasil. Então, um outro plano. Só que nesse plano você pode ir desviando de vários sentidos. Você pode tomar uma decisão, não é isso que eu quero. No momento de raiva, ao invés de você entender que é a condução do destino para a tua vida, você pode se revoltar contra o destino e fazer uma besteira. Então, a maioria das coisas que eu percebi que era o destino na minha vida, eu só aceitei. Como é que percebe isso, Tiagão? Muito simples. Quando tudo dá errado ao mesmo tempo é o destino. Porque olha só, vou te explicar. Na nossa orientação espiritual... Não, mas põe isso na prática. Vou botar na prática agora. Eu vou botar na prática. Na nossa orientação espiritual, existe o bem e o mal.
Existe Deus e o diabo. Essa é a nossa orientação cristã, ok? Se uma coisa dá errado na tua vida, a gente, no nosso linguajar crentez, a gente fala o seguinte: é coisa do inimigo. Rapaz, tô com um problema financeiro que só pode ser o diabo isso. Esse é o nosso linguajar, né? Nosso evangeliquez. Beleza. E quando tudo dá errado? O inimigo, ele não tem força, biblicamente falando, para tocar em tudo. Ele consegue tocar onde você tem brecha, onde você deixou ele vir. Você fez uma parada errada e deixou ele entrar. Uma coisa, em tudo, só Deus consegue tocar em tudo. Você pega a história bíblica de Jó, Deus tomou tudo dele num dia, para dar em dobro depois, para botar o nome dele na história. Então a gente precisa entender que a gente entende quando é o destino. Por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, emprego, deu errado, meus amigos saíram, minha vida emocional, depressão, vida financeira, estava comendo miojo, tudo dando errado ao mesmo tempo. Me começaram a me caluniar. Nunca tinham falado mal de mim, do nada estavam me caluniando justamente no pior momento da minha vida, vão falar mal de mim? Então, não acreditei. Era literalmente uma zona de expulsão. Eu tinha que correr para algum lugar. É o destino. Aí o destino me expulsou do Rio de Janeiro para São Paulo, coisa que eu nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida. Então, existem situações... Estados Unidos. Eu estava morando nos Estados Unidos nos últimos anos. Beleza. Cara, vendi tudo meu no Brasil. Falei, cara, vou ficar aqui pra sempre. Isso aqui é o paraíso, esquece. A gente se encontrou lá em Orlando, né? Falei, esquece. Pá, comprei a casa dos meus sonhos, fiz tudo o que eu queria. Best-seller, tava saindo na revista Veja todo dia. E tava uma maravilha. Eu falei, pronto, descobri minha vida é essa aqui. Ok. Aí tudo começou assim, ó. Minha sogra que tava lá em casa ajudando a gente com as crianças, falou, eu vou no Brasil, eu tenho que ver umas coisas lá. Foi no Brasil, não voltou. A babá das crianças que a gente levou com o nosso visto pra lá, falou, olha, eu preciso ir no Brasil, já tô há 2 anos aqui, eu preciso ir no Brasil renovar meu visto. Foi os Estados Unidos negou. Aí a primeira coisa que aconteceu, ficamos sem ajuda com as 4 crianças. Aí a gente, em 1 mês, já não tava aguentando, mas caramba, mano, isso aqui tá muito difícil. Acordar, eram 2 bebês acordando de madrugada, eu acordava, ela acordava, e de manhã, 6 horas, eu tinha que levantar, dar café da manhã pra ele, levar os 2 mais velhos na escola. E quando chegou um tempo que a gente tava assim, ó, igual zumbi em casa. E aí começou várias dificuldades. Uns contratos começaram a cair, a deixar de existir, não renovaram alguns contratos comigo. Entrou um lockdown nos Estados Unidos, foi no início da pandemia. Meus 2 vistos foram cancelados sem a gente saber. Meus 2 vistos, eu tinha 2 vistos, cara. Eu tinha o normal de turista e meu visto de trabalho, os 2 foram cancelados. Tudo deu errado. A única coisa que eu tinha que fazer era botar as coisas na mala e voltar ao Brasil. Não tinha outra coisa. Tudo deu errado, tudo. Destino. Chegou no Brasil. Quando eu pisei no Brasil, tipo assim, eu pisei na terça, na quarta eu fui convidado para ir na primeira vez que eu fui num programa em rede nacional. Thiago, você tá no Brasil? Eu falei, tô, cheguei ontem. Cara, tem um programa em rede nacional, vão aqui, pum, pronto. Um monte de coisa começou a acontecer. Meu livro entrou na lista dos 10 mais vendidos do país. Comecei a fazer palestra online que eu nunca tinha feito na minha vida, assim. Comecei a movimentar outra coisa. Aí falei, quer saber, enquanto tá a pandemia, vamos montar um escritório. Hoje a gente tá com um escritório muito legal. Tudo começou a acontecer aqui, ou seja, Deus queria que eu estivesse aqui. Meu coração estava apegado a outra coisa, porque na minha cabeça eu ia ficar para sempre nos Estados Unidos. Ele falou assim, então eu vou mostrar que já que você me pediu para eu ter o controle da sua vida, eu vou mostrar que quem manda sou eu. Ele vai tirando todas as tuas opções. Não, sem opções. Aí eu nem reajo, cara. Quando eu falei assim, Janine, é Deus. Eu falei pra minha esposa, é Deus. Aqui, tudo dando errado. Aí ela falou, se é Deus mesmo, vai ter voo pra te ir embora, porque cancelaram os voos. Cara, a gente ligou pra todas as companhias aéreas, nenhuma tinha voo, lockdown geral. Do nada chega um e-mail pra gente que a Azul ia fazer o último voo do mês. Orlando, São Paulo. E tinha que sair no outro dia. A gente ligou, compramos a preço de banana. Tipo assim, eu nem lembro, mas foi o preço de banana, a família toda. No outro dia, a gente estava embarcando pro Brasil no último voo que a Azul fez do mês lá, antes de ficar parado por meses e voltar meses depois. Caraca. Então não tem explicação. É assim, é o destino, é quando tudo caminha pra isso. Mas tem gente que... Não dá pra lutar contra o destino? Dá. Eu podia falar assim, nem que eu fique aqui limpando piscina, daqui eu não saio. Pronto, lutei contra o destino. Como é que você ensina isso pra turma? Então você, por exemplo, a turma fala assim, Thiago, minha vida tá ruim, minha saúde tá péssima, eu separei, o trabalho acabou, eu fui demitido. É assim que você orienta, isso é um sinal do teu destino, isso é um sinal positivo de que alguma coisa tem que mudar. Como é que você orienta? Porque você tem essa clareza. Você tá falando isso, eu voltei ao pior momento da minha vida. O pior momento da minha vida foi 2011. E aconteceu tudo isso. E foi uma preparação para quem eu sou hoje. Eu fui demitido da faculdade, eu tive um câncer na garganta, eu tinha um relacionamento que a pessoa separou de mim.
Eu tava fazendo mestrado, eu tranquei meu mestrado, eu perdi 60% do meu salário, eu engordei 22 quilos e eu chorava copiosamente na minha casa. Tipo assim, eu falo, cara, não sei o que tá rolando. Eu não sei o que tá rolando. Só que todas essas histórias hoje eu conto. São elas que me mobilizam, que inspiram. É o que te dá autoridade. Que me dá autoridade. E ali foi um grande momento. Por isso que eu falo, não existe plano B, né? Porque naquele instante eu não tinha opção. Eu tava doente, aqui eu tava sem dinheiro, aqui eu tava sem... Minha parte emocional horrível, aqui meu corpo olhava, não gostava. Eu sempre fui um cara forte, condicionado. Eu olhei pro meu corpo e falei, cara, onde que eu me perdi aqui, né? E eu sempre lembro desse momento. Então, pegando essa tua premissa, eu falo, caraca, fez sentido. As coisas foram fechando tanto a ponto de eu falar, é só pra cá, cara, que você tem que ir. E foi ali que nasce, acho que começou a nascer o Joel J ali, né? Ele apareceu depois, mas ele nasceu ali. Você tem essa clareza. Eu tô tendo essa clareza. Como é que você orienta as pessoas? Quais são os indícios que você passa pra elas? Olha, como mentor, eu só falo de Deus em último caso. Vou te explicar por quê. Tipo assim, você vai tentando mostrar pra pessoa, né? Eu vou tentando mostrar outras coisas pra ela. Uhum. Porque muita coisa que a gente tá sofrendo não tem nada a ver com destino, tem a ver com as nossas más decisões. Eu quero que você fale isso aí também. Eu quero que você fale sobre aquela violência emocional. Sabe aquela história que você me contou? Exatamente. Tá. Então, o maior conselho que eu gosto de dar pra quem tá em problema é nunca faça uma droga... Deixa eu mudar a palavra que eu ia falar. Nunca faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Tá? Aí no lugar de droga você bota a palavra que você quiser. Nunca faça uma M, tá, enquanto você está colhendo as M's que fez. Porque a maioria da perpetuação dos nossos problemas acontece quando você está colhendo algo que fez, aí você fica revoltadinho com aquilo e faz outra M. E faz mais droga. Então, por exemplo, eu atendi E aí aquele ciclo viciante. É vicioso. Ó, atendi um irmãozão meu esses dias, me procurou. Thiago, pelo amor de Deus, mano, arranja uma hora do seu tempo pra mim, eu preciso conversar contigo, é urgente. Pá, conversei com ele, sentei pra tomar uma coisa. E aí, mano? Mano, vou separar dessa mulher é maluca. Então eu falei, que isso, cara? Vocês têm um filho junto, tá doido? Não, dá não. E por que não sei o que, blá, blá, blá. É porque ela tá me pressionando, porque ela não sei o que. Eu falei, cara, peraí, vamos voltar como vocês se conheceram, que é importante a gente lembrar do início. Como foi que vocês se conheceram? Não, porque eu tava na boate. E como é que veio o filho? Ah, na primeira noite que a gente ficou, ela ficou grávida. Okay. Aí por que você casou com ela? Ah, porque eu achei que era... Eu sou homem, eu tenho que assumir minhas responsabilidades. Ok, então deixa eu entender. Você casou com uma pessoa que não conhece. E agora você tá querendo separar porque ela tá fazendo coisas que você não gosta? Ou seja, não é previsível? Isso eu não tô entendendo. Então você casou sem prever que teria problemas? Você acha que tudo ia ser legal? Assim, se a vida fazendo tudo certo é uma dificuldade do cão... Aí você acha que fazendo tudo errado vai ser uma maravilha? Então o que eu faço? Eu falei assim, não faça uma droga enquanto você tá colhendo as drogas que fez. Porque lá pensando, vou arranjar uma mulher, eu vou não sei o quê. Vai, faz droga mesmo, pra ficar mais 10 anos sofrendo. E você tá conversando comigo, você vai perpetuar por 10 anos se fizer uma droga enquanto tá colhendo as drogas que fez. Uau, essa é porrada. Entendeu?